Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aí juntinho com você, na sua casa, no seu trabalho, na rua onde você mora, aí na sua comunidade e também no seu trabalho, no ar, nas estradas, nas fazendas, nos mais longínquos lugares do mundo. Que Deus abençoe o seu dia hoje. Hoje o Senhor Jesus quer falar com você, assim como falou comigo. Mas antes vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã número 5. O meu nome é Risoneide. Estou aqui para glorificar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus e trazer uma palavra da parte do Senhor para você. Nem todo dia eu estou bem, mas à medida do possível que o Senhor vai me levantando, eu vou estar trazendo uma palavra para edificar a minha alma e a tua alma. Problemas todos nós passamos, mas sempre o Senhor está conosco. Ele disse: nunca, jamais eu te abandonarei e te deixarei. Vamos louvar o Senhor, um hino bem lindo, nos consagrando ao Senhor. Daqui a pouco eu vou por uma consulta ali. E eu sei que o Senhor já foi na frente com seus anjos e que nós vamos receber a vitória. Nós vivemos milagre todos os dias, dia após dia. Então tem um salmo que fala assim: eu dormi e acordei, porque a graça do Senhor estava comigo. Ó, respirei, obrigado, Senhor, muito obrigado por ter velado pelo meu sono, eu estar aqui podendo falar de Ti, glorificar o Teu nome, sendo um obreiro abençoado. Não importa o que eu passe, o importante é que o Senhor está comigo e Ele está com você também. Hino da harpa cristã número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre eu sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Oh, glória a Deus, vem tu selar, Jesus, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, tudo que pertence a nós, a nossa família, nossa comunidade, nosso país. Vem selar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor é lindo. É um louvor de adoração, de entrega ao Senhor. Aqui eu estou com a harpa cristã pentecostal, muito linda essa harpa. E ela é baratinha, viu? Você procura adquirir a sua harpa cristã
para glorificar a Deus nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, em todos os momentos. Glorificar, louvar e exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar aí falando em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 23. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O Senhor está com você, ele vai te dar sucesso em tudo. Onde você colocar a palma das mãos, a planta dos seus pés, Deus vai na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes. E você vai passando dia após dia. Amém? Vou estar lendo hoje a Bíblia Viva. Olha só, Bíblia Viva. Eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela tem a linguagem de hoje. Aleluia. Glória a Deus. E vai ser também baseado em um livrinho pequenininho que você adquire facilmente onde você estiver. Você tem dificuldade de estar fazendo seu devocional? Então, olha, siga as instruções das pessoas que são mais sábias, que já têm vivência, né? Então, olha só, hoje nós temos uma mensagem pequenininha, mas de grande valor. Aqui, ó, pão diário. No pão diário você vê cada dia. Vamos ver o que Deus tem para falar. E aí ele te orienta como ler a Bíblia em um ano. Então, busque conhecimento para crescer no reino dos céus. E para você também adquirir comunhão com Deus, ter contato com Deus. Então, precisamos ler a Bíblia para ter esse entendimento, essa comunhão. Porque Deus, ele é nosso Pai. E a Bíblia é o nosso manual de instrução. E vamos ver o que ele fala conosco hoje. Amado Deus, querido Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesse momentinho pequenininho, Senhor, para poder Te ouvir. Fala que Teus servos ouvem, Pai, para praticarmos a Tua palavra, para renovar a nossa mente, para estarmos fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se conosco, Pai, neste dia, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Então fala assim, olha só. Gênesis capítulo 39, versículo de 19 ao 23. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo. Ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, nós vemos aí um pedacinho da história de José. Ali, quando a esposa de Potifar estava assediando José, porque José era bonito, José era garboso,
É, e José, ele era temente a Deus. Então ali, José, ele se viu numa grande afronta. E quando a mulher partiu para cima dele para assediá-lo, ele fugiu e deixou a capa. Bem assim deve ser eu e você. Quando estamos sentindo afrontas, devemos fugir, deixar a capa, ficar em silêncio, entrar em oração e entregar a Deus, porque é Deus que nos justifica. Deus é o nosso juiz. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo, mas Deus, ele vê o oculto e revela. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós podemos ver a história de José. Vamos ver o que fala hoje aqui acerca do obreiro de Deus. Como deve ser eu, como deve ser você. Obreiro aqui que eu falo é desde aquele da portaria, aquele que faz limpeza, ao mais alto escalão, porque para Deus todos somos obreiro da casa dele. Então diz assim, o pão diário de hoje. Em um campo de refugiados no Oriente Médio, Reza ganhou uma Bíblia, lendo-a, conheceu e creu em Jesus. Reza é aqui o nome da pessoa que recebeu essa Bíblia num campo de refugiados. Sua primeira oração para Cristo foi: usa-me como teu obreiro. Mais tarde, após deixar esse local, Deus respondeu a oração dele e Reza conseguiu emprego numa agência humanitária, voltando ao acampamento para servir as pessoas que conhecia e amava. Qualquer coisa que pudesse trazer esperança. Reza vê esses programas como oportunidade de servir aos outros e compartilhar a sabedoria e o amor de Deus. Então, a gente vê aqui que ele recebeu uma Bíblia no campo de refugiado. A gente observa aí que as pessoas, os missionários, eles pegam Bíblia, vai no avião ou no helicóptero e lança as Bíblias ali, e aquelas Bíblias caem lá naqueles campos de refugiado, eles vão embora e a Bíblia fica lá. E aquelas pessoas que estão ali, eles podem ter oportunidade de ler aquela Bíblia, e até mesmo eles escondem aquelas Bíblias, enterram para que os seus inimigos, seus algozes, não venham contra eles. Assim são os países aonde não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não aceita Jesus. Então aqui Reza, ele abriu seu coração: Senhor, usa-me, Cristo, usa-me como teu obreiro. Aí ele foi ali numa agência de emprego e conseguiu esse emprego nessa agência humanitária e voltou ao acampamento para servir as pessoas que conhecia e que amava. Quantos de nós vivemos num país livre e não saímos para falar do amor de Deus? E não fazemos uma visita a um enfermo para dar a mão. Às vezes até mesmo o vizinho está pertinho e sabemos que aquela pessoa está sofrendo e nem mesmo fazemos uma oração por ele. Então nós observamos ali que ao ler aquela Bíblia, Reza sentiu-se ligado à história de José, aí em Gênesis. Ele percebeu como Deus usou José para promover sua obra
enquanto ele estava na prisão. Quantas pessoas não estão na prisão? Na prisão espiritual, na prisão com enfermidade, é uma prisão. Numa prisão emocional, numa prisão financeira. E às vezes nós vemos as pessoas passando por essa aflição e não damos a mão amiga. Então ali você pode observar, por estar com José, Deus mostrou-lhe bondade e concedeu-lhe favor. O carcereiro colocou José no comando, delegou suas responsabilidades ao jovem e não mais se preocupou, porque Deus abençoava José em tudo que ele fazia. Conforme está aí em Gênesis capítulo 39, no versículo 23. Deus promete estar conosco também. Deus promete estar comigo, estar com você. Quer nós estejamos enfrentando uma prisão literal ou uma prisão simbólica. Porque você imagina uma pessoa com estado de depressão, com angústia, com medo, com dor. Você não consegue ver, você não consegue enxergar. Mas você observa a pessoa. E às vezes, deixa isso pra lá. E a pessoa entra numa depressão tão profunda que chega mesmo a exterminar com sua vida. E você depois volta, poxa vida, eu podia ter falado com aquela pessoa, eu tive oportunidade de estar com aquela pessoa, de estar pegando na mão dela, de estar encaminhando ela para um médico, para um psicólogo, seja que área for. Está demonstrando o amor de Deus por aquela pessoa. Isso é ser obreiro do Senhor. Cada pessoa tem a sua capa na medida certa. Ninguém toma lugar de ninguém. Ninguém puxa o tapete de ninguém. Porque se puxar, Deus é justo juiz para botar a mão e fazer justiça. Assim como Deus capacitou José, Deus capacitou também esse jovem aqui, o que está sendo citado, Reza, para servir os que estavam no acampamento. Deus capacitou José para administrar a prisão. Então, Deus sempre está perto de mim, de você. Deus nos capacita. É Ele que capacita. Eu já experimentei essa graça redentora do Senhor na minha vida, no percurso onde eu andei. E agora, mesmo aposentada, mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor tem me usado. E estou aqui para trazer o amor de Deus para você. Para te falar, deixa as mágoas, a angústia, que Deus que faz a justiça, por mim e por você. José estava ali como líder. José, mesmo na prisão, Deus o estava abençoando. E ele foi perseguido. E olha que interessante, o Senhor fala para mim e para você. Não finja apenas amar os outros. Ame com sinceridade. Odeie tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem.
Em Romanos 14, no Romanos capítulo 12, versículo 14 diz: se alguém os perseguir, não os destratem. Abençoe e não amaldiçoe. Quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contenda com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. E se estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Oh, glória a Deus! Muitas vezes você fala: meu Deus, mas eu ajudo tantas as pessoas e eu tenho recebido tanta ingratidão. Então o Senhor fala assim: olha, continue sendo bom. Continue dando graças. Ore pelos seus inimigos. Dê de comer para ele, dê de beber para ele. Se ele tiver sede, vai lá, dê um copo d'água. Se ele tiver com fome, vai lá, dê um pedacinho de pão para ele. Então, qual é essa água? É a palavra de Deus. Porque você buscando água no trono de Deus, essa água jamais vai lhe faltar. O Senhor Deus é Ele mesmo que faz a justiça por mim e por você. Muitas vezes a gente esquece que no mundo nós temos aflição. Uma hora não precisa, hoje eu não estou precisando, mas amanhã eu posso precisar. E nunca devo esquecer aquilo que a outra pessoa fez por mim. Gratificar, dar graças a Deus, a gratidão. A gratidão, ela é uma virtude que acumula brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo e sobre a nossa cabeça. E Deus se agrada disso. Então, alguém fez o mal para você, perdoe. Ore. Ah, mas eu não consigo, a pessoa está longe de mim. Ore em espírito, fala: Senhor, abençoa. Senhor, livra, guarda, salva. E o Senhor assim fará. Porque Deus é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça também. Então fique firme. Seja um obreiro perseverante. Vigiando, orando, jejuando, estando em comunhão com Deus. Em todo momento Deus vai te fortalecer. Abençoando os seus inimigos. Manda flores para eles. Manda flores. Que flores são essas? Eu aprendi isso com um pastor que eu tive. Oração. Senhor, que tua misericórdia e tua graça esteja sobre os meus inimigos. Que ele cite o nome da pessoa, que ele venha te conhecer.
transforma o coração, mostra a verdade. Perdoa, Senhor, os meus pecados e os pecados deles, em nome de Jesus. Então envie oração, porque você quebra a ira de Satanás. Silencie, se afaste daquelas pessoas que Deus está te mostrando que não são sinceras com você e apenas ore, entregue para Deus. Na lei de causa e efeito, você vai observar mais tarde quanto nós somos falhos. Quanto nós somos falhos. E é muito melhor perdoar, amar. Deus não veio trazer religião. Deus veio trazer a fé, a esperança e o amor. Então, que nesse dia de hoje, neste devocional de hoje, eu e você possamos ser verdadeiros obreiros de Deus. Porque aí o Senhor, Ele vai estar conosco. Nós vamos ter sucesso em tudo que nós vamos fazer. E uma árvore que dá fruto é lançado pedra para que esse fruto caia. Então, o Senhor, Ele está com você. E você terá sucesso em tudo. Aí você fala, eu estou orando, não vejo a resposta. Mas ela vem. E porque Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Não enxergamos com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais. Nós receberemos a recompensa que vem do alto, que vem de Deus. Você vê a história de José. Desde lá, quando ele saiu da casa do pai dele. Ele saiu não, né? Tiraram ele. Então você vê a história que Deus foi crescendo com José, foi trabalhando com José, a vida espiritual dele. Quanto sofrimento José teve com os irmãos, decepção com os irmãos, decepção com os amigos, decepção que entristeceu o coração de José. Mas você nunca vê ele reclamando. Ele está sempre ali, glorificando, louvando, exaltando o Senhor. José era homem, como eu, como você, ser humano. Mas antes de José, nós devemos ver Jesus. O que Jesus passou na cruz do Calvário, por mim e por você. E nele não havia pecado. Ele era um homem íntegro, nele não tinha pecado algum. Ele foi acusado, vilipendiado, colocado no madeiro, verteu seu sangue ali pelos nossos pecados. E ele nos reconciliou com Deus. Olha que presente tão lindo para mim e para você. Então, assim como Jesus, devemos aprender dele, buscar dele as suas virtudes. Quais as virtudes que Jesus tinha, que Jesus tem aí na Bíblia de acordo com a palavra? A fé, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. E muitas outras virtudes de Jesus. Então, que nós possamos deixar os nossos erros para trás. Lá para trás, ó. Lançar fora todo medo. Seguir em frente, olhar para a cruz. Olhar para o nosso alvo, que é morar com Jesus.
Falhas eu tenho, falhas você tem. Mas eu tenho a certeza que a cada dia que eu estou lendo a Bíblia, que Deus está falando comigo, Deus está me moldando e me tornando cada dia a imagem e a semelhança de Jesus. Cada dia, os meus pecados, os meus erros, Ele está levando sobre si, está me lavando, me purificando, me limpando. E um dia, quando eu estiver lá no céu, eu poder olhar para Jesus com intimidade e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, porque nós vamos passar pelo tribunal de Deus. Deus vai trazer as ovelhas para perto de si. E as cabras e os bodes, Ele vai falar: afasta-te de mim. Eu não te conheço. Então, que nós possamos ser conhecidas por Deus, através das virtudes que Ele nos coloca, que o Espírito Santo nos concede, nos auxilia, porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá força dia após dia. Eu vou para o Pai, mas eu deixo sobre vocês o meu Espírito. E Ele será o consolador, o amigo, o conselheiro, professor. Então, que nós possamos estar sempre pertinho do Espírito Santo, falando a Ele: Espírito Santo, perdoa os meus pecados, leva minhas petições até Jesus, para que Jesus leve até o céu, até Deus. E Ele, com gemidos inexprimíveis, Ele leva essa nossa petição a Deus, e nós, com o coração puro, vamos receber. Vamos receber a nossa recompensa, que vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus tenha falado com você, assim como falou comigo neste dia de hoje. Então, a referência bibliográfica deixei aí para você. Então, busque conhecimento. Busque estar perto do Senhor. Busque intimidade com o Espírito Santo, para que sua identidade seja a identidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a misericórdia do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e eternamente. Querido Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que não tenha sido eu, mas o Senhor falando com essa pessoa que está aí do outro lado. Senhor, restaura a vida de cada um, Senhor, concedendo-lhe fé, esperança e amor. Visita as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, das três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Deus, visita também o órfão, a viúva, o viúvo e os peregrinos. Visita este enfermo, esta enferma. Visita, Senhor, essa mãe e esse pai. Senhor, meu Deus, concede libertação, cura, salvação em todas as áreas da vida desta pessoa. Pai querido e amado, abençoa a vida financeira, abençoa os empresários, pequeno, médio e grande, Pai, de todo o Brasil. Senhor, meu Deus e meu Pai, que tuas misericórdias, tua graça, tua unção, teu poder esteja sobre nós. Que o teu sangue, Senhor, esteja, Senhor Jesus, lavando-nos, purificando a cada dia, a cada instante. Senhor, repreende o devorador, o usurpador, o gafanhoto, o migrador, o destruidor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, visita os hospitais. Visita essa pessoa que está enferma. Visita o coração do pai. Visita o coração da mãe, o coração dos filhos, dos netos, de toda a minha parentela e da parentela das pessoas do canal Blinde o Coração e Receba a Vida e das pessoas que estão passando aqui, Pai. Senhor, concede graça a cada um deles, Pai, em nome de Jesus.
Senhor, eu quero te clamar, Senhor, tende misericórdia de nós. Misericórdia e graça te pedimos, misericórdia e graça te pedimos, misericórdia e graça te pedimos. Ó Senhor, que tuas bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Deus. Se conosco, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu te peço, Pai, entra com salvação, cura e libertação nessa residência, nesse lar que está me ouvindo. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro com essa pessoa que está sofrendo. Restaura, Senhor, a vida deles. Concede graça, concede misericórdia, concede fé e esperança. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero te pedir, seja um evangelista, compartilhe, deixe seu like, deixe seu pedido de oração aí nos comentários, que eu vou estar te respondendo, vou estar orando por você. E o Senhor vai te abençoando e me abençoando. Orem por mim, eu sou carecida das vossas orações. Amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus nos abençoe.